Fala, meus queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e bora para mais uma correção da prova dos meus alunos comigo. Hoje é uma prova de matemática do assunto sobre conjuntos e retas reais. Vamos para a prova. Na questão número 1, era simplesmente um resolva com essas expressões matemáticas envolvendo potenciação e algumas outras operações básicas. Para a gente começar, vamos analisar essa daqui de cima, olha só. Nós temos vários números, alguns elevados, outros não, mas quando a gente olha para esses números, a gente tem que encontrar uma coisa em comum. Quando a gente olha para eles, é que são todos divisíveis por 3. Assim que a gente terminar de fatorar esses números, quando a gente for continuar a resolver, nós vamos perceber que todos esses números são potências do número 3. Então nós vamos fatorar e transformar todos em potência de 3. Nathan, tem alguma dica para esse tipo de questão? Sim, sempre que você encontrar uma questão que tem vários elevados, eu sempre digo para meus alunos o seguinte: professor de matemática é um bicho preguiçoso, então ele nunca vai querer que você realmente calcule quanto que é 243 elevado ao quadrado, mas sim que você fatore esse 243, então sempre vá por esse caminho, sempre vá simplificando, sempre fatorando os números. Então vamos começar aqui. O 9, ele é a mesma coisa que 3 ao quadrado, então a gente vai colocar aqui 3 elevado ao quadrado. E esse 9, ele estava elevado a 6. Então vai ficar 3 ao quadrado elevado a 6. Vezes o 27. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então o 27 nada mais é do que também 3 elevado a 3. E esse 27 estava elevado a menos 2. Daqui a pouco a gente vai aplicar as propriedades da potenciação negativa. A gente repete aqui o 3 elevado a menos 6, para a gente não se confundir, e vamos então para o nosso denominador. No denominador, a gente tem 81 vezes 3 elevado a menos 3. O 81 é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Uma recomendação que eu faço a vocês é: conheçam todos os expoentes, todos os valores das potências de 2, de 0 a 10, e o 3 pelo menos até o 3 elevado a 5, tá? Tenha esses números em mente, conheça eles, porque vai te ajudar nas próximas provas. Vezes 3 elevado a menos 3, e o 243, olha só, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Olha aí que eu falei? Então o 243 nada mais é do que o 3 elevado a 5, e isso aqui tudo elevado ao quadrado. E aqui embaixo a gente tem o 81, que nós já resolvemos antes, que é 3 elevado a 4. Pronto, agora vai facilitar a nossa vida. Em algumas situações aqui nós temos potência de potência, veja bem, 3 elevado ao quadrado, isso aqui tudo está elevado a 6. Então a gente vai aplicar a propriedade potência da potência, aonde a gente vai multiplicar as nossas potências aqui. Então 2 vezes 6 vai ficar 12, eu vou ter 3 elevado a 12, vezes 3 elevado a menos 6, porque é o menos 2 vezes o 3, vezes 3 elevado a 6. No denominador da primeira fração, a gente vai ter aqui, ó, 3 a quarta, vezes 3 elevado a menos 3, vezes o 3 elevado a 10, que é o 5 vezes o 2. E lá embaixo de tudo, a gente tem o 3 elevado a 4. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte: nós temos multiplicações de bases iguais. Somamos os expoentes simplesmente. Então olha só, o 3 elevado a menos 6, ele vai cortar com o 3 elevado a 6. Por quê? Menos 6 mais 6 vai dar 3 elevado a 0. E todo número elevado a 0 vai ser 1. Então a multiplicação desses dois aqui irão se anular. Então a gente continua com o 3 elevado a 12 em cima, que é o que vai sobrar. Então aqui, ó, 3 elevado a 12 sobre. Aqui embaixo, vamos fazer essa soma. 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a menos 3 vezes 3 elevado a 10. 4 menos 3, 1. 1 mais 10, 11. Então aqui embaixo vai sobrar para a gente um 3 elevado a 11. E isso aqui tudo estava sobre 3 a quarta. Ó, resolvendo a nossa potência, a nossa fração de cima, 3 elevado a 12 dividido por 3 elevado a 11. A gente vai subtrair o 11 do 12. Vai sobrar aqui 3 elevado a 1 sobre 3 elevado a 4. Na divisão, a gente vai simplesmente subtrair os expoentes. Então ficaria aqui, ó, 3 elevado a 1 menos 4, ou seja, 3 elevado a menos 3. Natan, eu não quero deixar isso aqui com expoente negativo. Ótimo. O que o expoente negativo faz? Ele inverte o número, ele transforma no seu inverso. Então nós vamos colocar aqui, ó, 1 sobre 3 ao cubo. Pronto. Essa é a nossa resposta final da letra A. Na letra B, não diferente, mas antes de a gente caçar um problema danado aqui, calculando esse monte de número que está aqui dentro dessa raiz, a gente pode perceber um detalhe que vai facilitar a nossa vida muito. Isso aqui tudo, ó, eu tenho uma raiz cúbica de 1,331 elevado a 12 sobre 5, e isso aqui tudo está elevado a zero, meu amigo. Elevado a zero.
todo número elevado a zero sempre vale 1. Então isso aqui tudo vai dar 1. E 1 elevado a menos 7,2, 1 elevado a 10, 1 elevado a 0, 1 elevado a qualquer coisa, vai ser 1. Então o resultado daquele parênteses inteiro ali vai ser 1, e eu tenho aqui um menos 1 de fora. Tudo isso daqui sobre. Olha só, embaixo a gente tem uma soma de potências de mesma base, tá? Nesse caso aqui, inclusive, os expoentes são iguais. Então, é muito comum acontecer um erro da pessoa vir aqui e fazer o seguinte: 8 elevado a 3 somado, isso aqui eu vou somar, aqui vai dar 8 elevado a 12. Muito cuidado. A gente só vai fazer 8 elevado a 12 se fosse multiplicação entre os valores. Na soma, a gente não pode fazer isso. E aí, eu gosto de ressaltar o seguinte: uma dica para quando você tiver que fazer soma com expoente de mesma base, seja com expoentes iguais ou não, e potências de mesma base, uma dica é o seguinte: imagine que você tem que somar o 2 elevado a 16 com o 2 elevado a 19. Como é que a gente vai fazer essa soma? A primeira coisa é transformá-los em coisas iguais, deixarmos ali termos iguais. Como assim? Dentro do 2 elevado a 19, é evidente que eu tenho o 2 elevado a 16. Mais quanto? Mais 3 no expoente. Como assim, Nathan, mais 3? Ué, 16 mais 3 não dá 19? Então nós separamos isso. A soma dos expoentes ela vem de uma multiplicação, ou seja, o 2 elevado a 16 mais 3, ele é o 2 elevado a 16 vezes o 2 elevado a 3. Eu posso pegar aquilo ali e colocar agora lá na minha conta, veja bem. Isso aqui ficaria 2 elevado a 16 mais 2 elevado a 16 vezes 2 elevado a 3. Perceba que agora eu tenho uma coisa em comum entre os dois, que é o 2 elevado a 16. Eu tenho tanto 2 elevado a 16 aqui, quanto aqui. Vamos pensar o seguinte: se eu disser que eu tenho uma letra A qualquer que vale 2 elevado a 16, essa conta aqui seria a mesma coisa que escrever que eu tenho A mais A vezes 2 elevado a 3. Perceba, eu tenho 1A mais 8A. Como assim 8A? Ó, quanto que é 2 elevado ao cubo, né? 8. Então eu tenho 1A mais 8A. Eu tenho 9A e o A vale 2 elevado a 16. Então eu tenho 9 vezes o 2 elevado a 16. Viu bem como eu consegui somar? Um outro jeito de pensar é o seguinte: simplesmente colocar em evidência. Eu pego o 2 elevado a 16, que eu tenho em ambos, coloco em evidência. Bom, o primeiro termo eu tive que dividir ele por quanto? Qual é o resultado da divisão dele por 2 elevado a 16, que é o fator comum? Por 1. E o outro termo? Por 2 elevado a 3. Pronto, eu fatorei. Eu transformei isso num fator em comum entre eles e uma multiplicação. Então a evidência ela vai ajudar a gente bastante aqui. Então aqui, como eu tenho 4 vezes 8 elevado a 3, eu poderia reescrever isso aqui como 4 vezes 8 ao cubo, mais 2 elevado a 5. Mas veja bem, aqui em cima eu tenho 1 menos 1. Isso aqui em cima, no meu numerador dessa fração, vai dar 0. E 0 dividido por qualquer coisa é 0, então pouco me importa quanto vai dar embaixo. No final das contas, o resultado dessa expressão aqui é 2 elevado a 5. Se você quiser calcular, vai dar 32. Ok? Vamos para a questão de número 2 dessa prova. Na questão de número 2, pedia para a gente transformar o número 2,35333 em um número racional. Ou mostrar que é racional nesse caso, ou se não fosse, né, mostraríamos que não é. O que é um número racional? Primeira coisa, o número racional ele é uma divisão de dentro de um subconjunto do conjunto dos números reais, que são todos os números que podem ser representados na forma de fração. Então, se eu conseguir representar o número na forma de fração, eu chamo ele então de número racional, porque eu consigo representá-lo na forma de uma razão, ok? Para as dízimas periódicas, existem alguns macetinhos, mas eu vou mostrar o jeito prático, o dispositivo prático para a gente poder calcular isso daqui. Bom, eu tenho que pensar o seguinte: eu tenho aqui o 2,35333 e eu vou chamar ele de x. Eu não sei quem é esse número, né? Ele é um número fracionário no formato x. A primeira coisa é, eu tenho que deixar depois da minha vírgula somente a minha parte periódica. O que é a parte periódica? Somente a parte que se repete. E a parte que se repete infinitas vezes ali é o 3, 3, 3, 3, 3. Então o que eu vou fazer é pegar ambos os lados da minha equação e vou multiplicar aqui por 100. Nathan, por que por 100? Bom, a primeira parte é eu deixar isolado depois da vírgula somente a parte periódica. Para isso, eu preciso que a minha vírgula ela ande essas duas casas. Eu preciso aumentar o meu número em duas casas decimais. Por isso, eu multiplico pelo 100, que tem 2 zeros. Sendo assim, o meu resultado dessa primeira multiplicação ele vai ficar 235,3
3333, que é igual a 100x. Excelente, agora eu deixei só o 33333. O que eu vou fazer agora, para a gente começar o nosso cálculo, porque agora sim vai começar o nosso macete. A partir daí, a partir do momento que eu deixei somente a minha parte periódica depois da vírgula, eu vou utilizar esse artifício, que é o quê? Eu vou multiplicar aqui por 10, ou seja, por uma casa decimal só, porque só tem um número que se repete periodicamente. Se fosse, por exemplo, 32, 32, 32, 32, eu multiplicaria por 100, que seriam duas casas periódicas. E, consequentemente, eu tenho que multiplicar o lado de cá por 10 também. Tá, Nathan, não era só eu ter multiplicado por 1000 lá no início? Sim, mas perceba que agora a gente vai operar com a terceira e a segunda linha. Vou mostrar. Multiplicando vai ficar aqui, ó, 2.353,333, etc. E aqui eu vou ter 1000x. Agora eu vou operar com a segunda e a terceira casa. Como? Eu vou pegar a terceira casa e eu vou subtrair a terceira linha, perdão, e eu vou subtrair da segunda. 1000 menos 100, eu tenho um total de 900x. 2.353,33333 subtrair de 235,33333, perceba que a parte periódica agora ela vai ser anulada por completo. Eu não vou ter mais nenhuma parte periódica, parte decimal. Eu simplesmente vou precisar fazer essa subtração aqui, ó. Vou fazer essa subtração aqui no cantinho para a gente não errar. 2.353 subtraído de 235. Opa, 235. Do 3, eu tiro 1, aqui sobra 2, vem 15 para cá, eu corto, fica 14 e 1 para cá. 13 tira 5, 8, 14. Opa, cometi um erro. Vamos lá. Pego do 5 emprestado, fica 4, vem 1 para cá, 13 menos 5, 8, 4 menos 3, 1, 23 menos 2, 21. Então aqui agora eu tenho 2.118 é igual a 900x. Esse 900 está multiplicando, vai passar dividindo. Então agora eu tenho que x é igual a 2.118 sobre 900. Aqui a gente já poderia chegar no nosso resultado final aqui, mas esse número ainda é simplificável, ou seja, ambos os termos são pares, então a gente ainda pode fazer o quê? Fazer uma divisão desses termos por 2. Vamos fazer então a divisão? 2.118, ó, a metade de 2.000 é 1.000, a metade de 100 é 50 e a metade de 18 é 9. Então eu vou ter 1.059 fazendo essa divisão aqui. E a metade de 900 é 450. Agora a gente não tem mais dois números pares, então a gente não pode mais simplificar por 2, porém os números são múltiplos de 3. Como que eu sei isso? Somando os seus algarismos vai dar um número múltiplo de 3. Por exemplo, aqui embaixo, ó, 4 mais 5, isso aqui vai dar 9. E o 9 é um múltiplo de 3, então o 450 dá para dividir por 3. Aqui em cima eu tenho 1 mais 5 mais 9, que dá 15. E o 15 é um múltiplo de 3. Então o algarismo de cima, o número de cima, ele também vai ser divisível por 3. Vamos simplificar isso tudo por 3. 1059 por 3, olha só. 10 eu posso dividir por 3, que vai dar 3, sobra 1. 15 por 3 dá 5 e 9 por 3 dá 3. 450 por 3 vai dar 150. Aqui eu acredito que a gente já não consiga mais fazer nenhuma simplificação. Chegamos ao nosso resultado final da número 2. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, já por favor se inscreve no canal e deixa um joinha, porque agora são 1h22 da manhã e eu estou gravando esse conteúdo para vocês. Aproveita também e me segue lá no Instagram se você ainda não segue e aproveita para mandar a sua prova, porque a próxima prova a ser corrigida aqui pode ser a sua. Vamos para a questão de número 3, que é uma questão sobre conjuntos, e aqui a gente vai com certeza utilizar o diagrama de Venn para resolver. Numa comunidade são consumidos 3 produtos A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado sobre o consumo desses produtos, foram escolhidos os resultados da tabela. De quantas pessoas foram consultadas, quantas pessoas não consomem o produto B e quantas pessoas não consomem A ou não consomem B. Olha só, sempre que nós tivermos exercícios que nos informem 2 ou 3 escolhas, né, 2 ou 3 resultados de pesquisa e nos apresente isso em tabela ou em texto, a gente vai montar o diagrama de Venn, que são aqueles 3 círculos, né, e a gente vai preencher aqui dentro os seus componentes. Então aqui eu tenho o A, o B e o C. E eu sempre vou começar preenchendo isso daqui, ó, que são os 3 do meio.
Olha só, a questão me diz que eu tenho 10 consumidores que consomem A, B e C. Esses 10 consumidores, eles vão entrar aqui dentro, aqui, ó, nesse meio aqui. Por quê? Aqui dentro é uma parte que faz parte do conjunto A, faz parte do conjunto B e faz parte do conjunto C. Então o meu 10 está aqui no meio. Repara o seguinte agora, o próximo que ele cita aqui é que eu tenho 30 consumidores que consomem A e C. Quem é que consome A e C vai ser a galera que estiver no intervalo que pertence a A e a C ao mesmo tempo. Mas perceba, nesse intervalo que eu estou mostrando para vocês, eu já preenchi 10 pessoas. Então desses 30 já tem 10 ali. Então agora eu vou fazer só a diferença. E a diferença de 30 com 10 é 20. Então existem 20 pessoas que consomem somente A e C, mas não consomem B. Juntando todo mundo aqui, eu tenho 30 pessoas que consomem A, C e alguns consomem B, tá? Tenho 30 pessoas que consomem A e C, 10 que consomem B também e 20 que não consomem B. Agora eu vou no próximo aqui, ó. 40 B e C, a mesma coisa. Se eu tenho 40 que consomem B e C e eu já representei 10, eu vou preencher somente o que falta, que seriam 30 pessoas que consomem exclusivamente B e C e não consomem A. E aqui, ó, 20 pessoas consomem A e B, e eu já representei 10, então aqui eu vou colocar 10. Beleza, agora a gente está indo para o topo da nossa tabela, quando ele fala dos valores únicos. Muito cuidado que se essa tabela tivesse escrito em texto e pudesse escrevesse assim, ó, 100 pessoas consomem somente o produto A. Ah, tá. Muito cuidado com a palavra somente. Porque se ele diz que são 100 pessoas que consumissem somente A, aí eu não precisaria ficar fazendo esse negócio que eu estou fazendo de subtrair pelo que eu já escrevi. Eu viria aqui dentro do espaço do A e colocaria 100. Mas ele não fez isso, ele não excluiu ninguém. Quando ele fala somente, ele exclui o restante. E aqui não, ele está falando que 100 pessoas consomem A, que podem consumir C e B, ou só C, ou só B, ou somente A mesmo. Então, eu já representei dessas 100 pessoas aqui um total de 10 mais 10, 20, com mais 20, 40 pessoas. Então, dessas 100 pessoas, 40 já estão representadas ali, sobrando 60 pessoas que consomem unicamente o produto A. No B eu faço a mesma coisa, dos 150 eu já representei 50 ali, me sobrando 100 pessoas que consomem unicamente B. E por fim, no meu C, que eu tenho 200 pessoas que consomem C, e eu já representei aqui, ó, 30, 40, 60, eu vou pegar 60 e subtrair do 200, sobrando aqui 140 pessoas que consomem unicamente os produtos B. A pergunta é, quantas pessoas foram consultadas? Bom, dentro da minha tabela eu tenho todas as pessoas que mostraram interesse em alguns produtos, e eu tenho mais 130 pessoas que estariam aqui, ó, do lado de fora da minha tabela, que não escolheram nenhum dos produtos. Para eu saber o total de consultados, basta eu somar todo mundo. Uma dica é, escolha um conjunto, por exemplo, vamos pegar o conjunto A. O conjunto A tem 100 consumidores. Bom, se eu fiz os meus cálculos certo, tudo que tem aqui dentro de A, somado, tem que dar 100. Então eu vou fazer o seguinte, na hora de fazer minha conta, eu não vou somar 60 mais 10 mais 10 mais 20. Eu coloco aqui, ó, 100 mais só essa galera que eu não tinha pensado aqui ainda, não tinha incluído. Mais 100, que é somente quem está em B, mais 30, que é quem está em B e C unicamente, mais 140, mais os 130 que não consomem nenhum dos produtos. Vou somar tudo. 0, 3 com 4, 7, com 3, 10, vai mais um lá em cima. Então tem 1, 2, 3, 4, 5. Quantas pessoas foram consultadas? 500 pessoas foram consultadas nessa pesquisa. Letra B. Quantas pessoas não consomem o produto B? Bom, vamos pensar o seguinte. A galera que consome B é 150 pessoas. Se eu consultei 500 pessoas, eu pego 500, tiro quem consome B, que são 150, e aí o que sobrar são aquelas que não consomem o produto B. 500 menos 150, eu tenho um total de 350 pessoas. E por fim, quantas pessoas não consomem A ou não consomem C? Se não consome A e nem consome C, ou consome somente B, ou não consome nada. Quem é a galera que consome somente B? São 100 pessoas. E quem é que não consome nada? Nem A, nem B, nem C? 130. Então quem não consome nem A e nem C é 100 mais 130. Ou seja, eu tenho um total de 230 pessoas que não consomem nem A e nem C. Ok? Vamos para a próxima questão, questão de número 4. E aqui também vai ser uma questão que a gente vai utilizar o diagrama de Venn, porém, aqui não está tabulado numa tabela, está no texto. Então, nós vamos tirar os comandos da questão. No colégio, verificou-se que 120 alunos não têm pai e professor. 130 alunos
não tem a mãe professora. E 5 alunos têm pai e mãe professores. Tá, então eu tenho 5 alunos que têm pai e mãe professores. Qual é o número de alunos do colégio, sabendo que 55 alunos possuem pelo menos um dos pais professor. Tá, então 55 tem o pai ou a mãe professor. Beleza. E que não existem alunos irmãos. Ah, então ninguém é aluno irmão aqui nessa escola. Beleza. Vamos então tentar montar o nosso diagrama. Nós temos alunos que têm o pai professor, pai. Nós temos alunos que têm a mãe professora. Temos aluno que tem o pai e a mãe professor. Beleza. Eu tenho 120 alunos que não têm o pai professor. 120, 130 não tem a mãe professora e 5 tem pai e mãe professores. Ah, tá. Então aqui eu já sei preencher. Esse 5 está aqui no meio. 5 tem pai e mãe professor, tem que estar aqui no meio. Qual o número de alunos do colégio? Ah, então eu quero saber o total. Sabendo que 55 alunos possuem pelo menos um dos pais professor. 55 tem pelo menos um dos pais professores. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui de X. Aqui eu vou chamar de Y. E aqui fora eu vou chamar de Z. Tá? Inventei um monte de incógnita aqui, mas a gente vai achar quem é cada um. Ele falou que 120 alunos tem o pai professor. Bom, 120 vai ser essa galera aqui, ó, que é somente o pai ou o pai e a mãe, beleza? Ah, não, desculpa, que não tem o pai professor. Se não tem o pai professor, ou é só a mãe professora ou não tem ninguém. Então, já sei o seguinte, que y mais z vai ser igual a 120. 130 não tem a mãe professora. Então, ou tem o pai professor, ou não tem ninguém. Então, é x mais z. Então, já sei o seguinte aqui, ó. X mais z é igual a 130. Beleza. E 55 tem pelo menos um dos pais professor. Então, x mais 5 mais y vai dar 55, que é a soma de todo mundo ali do meio. Ó. Então, x mais 5 mais y tem 55, porque pelo menos alguém é professor na família. O que a gente tem aqui é um sistema com 3 equações. O que eu vou fazer? Qual é a pergunta? Ele quer saber o número de alunos da escola. Então, tem que saber quem é x, quem é y, quem é z. Eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o z na primeira equação, e vai ficar assim, ó. O z não, perdão, o y, que vai ficar aqui, y é igual a 120 menos z. Eu passei o z para lá subtraindo. Na segunda equação, eu vou isolar o x. X é igual a 130 menos z. E agora, na minha terceira equação, o que eu vou fazer é substituir aquelas outras duas. Olha só, eu não falei que o y vale 120 menos z e que o x vale 130 menos z? Então, aqui na terceira equação, aonde tem o x, eu vou substituir por 130 menos z. Então, vai ficar aqui, ó, no lugar do x, 130 menos z, mais 5, mais. No lugar do y agora, vai ficar quanto? 120 menos z, que é igual a 55. Ótimo! Agora eu vou resolver essa equação porque agora eu só tenho uma incógnita na minha equação, que é o z. Então, eu vou descobrir o valor de z, consequentemente, eu vou achar o x e o y. Olha só, tirando os parênteses aqui, porque eu não preciso de parênteses aqui, não tem sinal de menos na frente de nenhum parênteses, então tá ok. A gente vai juntar. Menos z com menos z vai dar menos 2z. 130 com mais 120 vai dar 250. Com mais 5 vai dar 255. Então, mais 255 é igual a 55. O que eu vou fazer agora é passar esse 255 para o outro lado, subtraindo. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2z é igual a 55 menos 255. Olha que interessante. Mais 55 com menos 255 vai dar menos 200. Então, menos 2z é igual a menos 200. Dividindo o menos 200 por menos 2, eu tenho que z é igual a 100 pessoas. Então, eu tenho 100 pessoas que não tem nem o pai e nem a professora. Para achar o y aqui em cima, olha só, lembra que o meu y era 120 menos z? O z vale 100, então, consequentemente, o meu y vale 20. Opa! E resolvendo aqui também, ó, olha só, o meu x ele vai ser 130 menos z. Se o z vale 100, 130 menos 100, eu tenho que o meu x vale 30. Então, ele quer saber o número de pessoas dessa escola? Vamos lá. Agora eu já tenho todos os valores para preencher o meu diagrama de Venn. Então, ó, aqui dentro, que é o meu x, isso aqui vai valer 30. O meu y vai valer 20. E o meu z vale 100. Agora é só eu somar todo mundo. Eu sei que a soma aqui do meio dá 55, porque a questão me diz.
com mais 100 aqui fora. Então, eu tenho um total de 155 pessoas, 155 estudantes nessa escola. Vamos para a última questão, mas não a mais fácil. Para facilitar a nossa vida aqui, eu vou plotar umas retinhas, só para o nosso desenho ficar bem legal, tá? Na hora da prova eu recomendo que você faça isso com 2 canetas, coloque uma caneta deitada e risque com a outra por cima, para que a gente consiga desenhar essas retinhas reais aqui. Então, quando eu estalar os dedos, vão aparecer as nossas retas numéricas para a gente fazer os cálculos. Beleza. Vamos plotar então aqui os conjuntos. O primeiro conjunto que a gente vai desenhar é o conjunto A. Olha só, por que eu vou desenhar reta real e eu não vou ficar escrevendo os numerozinhos? Por exemplo ali, o conjunto A é o do menos 3 ao 6. Por que eu não venho aqui e escrevo assim, ó, menos 3, menos 2, menos 1, por causa de uma letrinha específica, que é essa letrinha aqui, ó. Sempre que tiver o R, representa que o A pertence ao conjunto dos números reais. E entre o menos 3 e o menos 2, por exemplo, existem infinitos números, que só podem ser representados por uma reta real, que assim eu vou conseguir abranger todos esses números. Então, se aparecer essa letrinha R aqui para você, certamente você vai ter que desenhar uma reta real. Natan, quando é que eu não vou desenhar essa reta real? Quando não for a letra R, quando for a letra N ou a letra Z, que são números inteiros. E aí você vai escrever os valores. 2, 3, 4, enfim. Nesse caso aqui, são retas reais, porque eu estou falando que o x pertence aos reais. Bom, no conjunto A, o x vai do menos 3 até o 6. Então, nós vamos colocar aqui, ó, o menos 3, bolinha fechada. Por que bolinha fechada? Porque o x ele vai ser maior ou igual ao menos 3. Se ele maior ou igual, ele também pode ser igual a menos 3. Então, o menos 3 ele vai estar inserido no meu intervalo. E vai até o 6. Então, vamos representar aqui, ó, o número 6. Então, todo esse intervalo do menos 3 ao 6 pertence ao meu conjunto A. Vamos desenhar a próxima reta real, que é do conjunto B. O conjunto B também são os números reais, onde o x é maior que o 2. Então, vamos lá. Ó. O 2 vai estar um pouco maior que aqui o menos 3, porém menor que o 6. E perceba que ele só é maior do que o 2. Ele não é maior ou igual. Significa que o 2 não faz parte do conjunto B. O x são valores maiores que o 2. Então, 2,000001 faz parte, mas o 2 não. Então, a gente vai representar isso aqui no nosso conjunto como uma bolinha aberta. E são todos os valores maiores que o 2. Então, ó, aqui está o nosso 2. E a gente vai representar todos os números maiores que o 2. Então, a gente pinta a nossa reta real aqui até o mais infinito. O nosso terceiro conjunto vai ser o conjunto C. E com ele a gente vai operar todas as alternativas de A a F. O conjunto C são os números maiores que o 3 e menores que o 8. O 3 vai estar um pouco depois do 2, bolinha aberta também, porque ele é só maior que e não maior ou igual. E menores que o 8, onde o 8 não está inserido. Então, eu vou pintar aqui todo o meu intervalo de 3 a 8. Vamos para a nossa primeira alternativa, na letra A, que a questão pede para a gente calcular A união C menos B. Vamos fazer isso por etapa? A primeira coisa que eu vou desenhar aqui é o A união com C. Então, quem vai ser A união com C? Imagine que eu conseguisse pegar aquela partezinha do A e jogar junto com o C. E eu vou juntar as duas. Ou seja, agora que eu estou juntando, eu vou escrever uma reta que vai aqui do menos 3, passa do 6 e termina onde o C termina, que é no 8. Então, agora eu estou falando de um intervalo que vai aqui do 8, onde o 8 não está inserido, porque ele não estava inserido em nenhum dos dois intervalos, até o menos 3. E repare que durante todo esse intervalo, a gente tem algum elemento que pertença pelo menos a A ou a C. Então, toda essa região fará parte do A união com C. Dessa região do A união com C, agora a gente vai tirar B, porque é A união C menos o B. Então, é isso que a gente vai desenhar. Bom, vamos lá. Então, ó, A união com C menos o B. Repara que o seguinte, o nosso B, ele está aqui, ó. Ó, e vai até o 2 para frente. Então, dessa região que eu acabei de escrever, eu vou tirar tudo que pertence ao B. Ou seja, do 2 para frente, não vai existir mais no A união C. Eu vou tirar, eu vou subtrair. Detalhe, como o 2 não pertencia a B, não tem como eu tirar ele do intervalo A união C. Então, ele vai permanecer dentro desse intervalo. Então, agora o que sobra, o que resta é a região do menos 3 até o 2 com bolinha fechada, porque o 2 ainda vai fazer parte
dessa região. Para eu escrever isso aqui, ó, então, ó, aberto no menos 3, fechado no 2, o nosso colchetes. Respondemos a letra A. Vamos à letra B. A letra B ele quer a interseção dos três conjuntos. Aqui é o seguinte, basta que eu analise qual é a única região dos três conjuntos que faz parte dos três, que eu tenho pintado nos três. E se a gente analisar, olha só, a única região que faz parte dos três é aqui, ó, do 3 até o 6. É a única região que está pintada em todos os três ao mesmo tempo. Então é ela que eu vou descrever aqui, ó, que vai vir do 3, bolinha aberta, porque não está contido em todo mundo o 3, até a região do 6, bolinha fechada, porque todo mundo dessa reta contém o 6. Então, 6 aqui, ó, bolinha fechada. Então, a região é do 3 ao 6. Então, ó, bolinha aberta no 3, bolinha fechada no 6. Deixa eu apagar isso aqui, que ficou torto. Então, bolinha fechada no 6. Agora eu vou fazer o seguinte. Agora a minha reta é A. Deixa eu só escrever aqui, ó. A interseção com B, interseção com C. E agora eu vou fazer A menos o C. O A menos o C é o seguinte. Eu vou pegar o meu conjunto A, minha reta real A todinha, e dela eu vou tirar o que pertence a C. Ou seja, reparem que da região aqui, ó, do menos 3 até o 3, eu tenho ela em A, mas eu não tenho ela mais em C. Daqui para frente, existe uma região que está contida nos dois ao mesmo tempo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar de A a interseção com C, a região entre o 3 e o 6. Então, aqui na minha resposta agora, o que vai sobrar aqui é a região que vem lá do menos 3, que ainda pertence a A, até a região do 3, bolinha fechada, que ainda pertence a A. Natan, por que o 3 ficou bolinha fechada e não aberta? Repara que o C, que é quem está subtraindo, é bolinha aberta aqui no 3. Significa que o 3 não faz parte do C. Então, não tem como eu tirar de A algo que não pertence a C. Então, ele continua fazendo parte de A. Então, agora eu tenho aqui a minha resposta. Ó. A menos C vai ser o quê? Bolinha fechada no menos 3 e bolinha fechada no 3 positivo. Vamos para a próxima. Agora a nossa letra D. E na letra D, a gente tem A união B menos A união C. Olha só, eu já tenho o A união C aqui em cima. Eu já tinha desenhado ele aqui. Agora, a única coisa que eu vou fazer é o A união B. Então, deixa eu escrever aqui, ó, o A união com B, para a gente ver o que vai dar. Bom, unindo o A com B, a gente vai do menos 3 até o mais infinito. Beleza, que é o que tem em B. Então, eu vou pegar aqui, ó, do menos 3 que tinha no A, e eu vou até o mais infinito, porque o B passa do 2 para cima até o infinito. Beleza. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar essa região aqui, do A união B, e eu vou tirar dela a região A união C, que é a região que está aqui em cima, olha só. Deixa eu pegar de outra cor aqui, ó. A região A união C é essa região aqui, ó. E essa região aqui eu vou tirar da minha região A união B. Beleza, então ficou fácil, ó. Vai tirar do menos 3 até o 8. E com isso eu acabei de perceber que há um erro nas alternativas anteriores aqui, ó. Que eu deixei uma bolinha aberta no A união C, sendo que o A união C vai ser bolinha fechada, porque o menos 3 aqui faz parte do A. Então aqui, ó, bolinha fechada, vamos corrigir isso aqui, beleza? Ó, então aqui agora, no A união B menos A união C, que vai ser a nossa próxima reta, então aqui, ó, A união com B menos A união com C, vai ser a região que sobra depois do 8, com bolinha fechada, porque ele continua fazendo parte do A união B. Então aqui, ó, depois do 8, a gente tem toda essa região que continua fazendo parte. Então vai ficar aqui, ó, bolinha fechada no 8, bolinha aberta para mais infinito, ok? Vamos para as nossas duas últimas itens da número 5, que é agora B complementar menos A e depois C complementar menos A. Bom, primeira coisa, vamos identificar o que é o B complementar. O B complementar é tudo aquilo que não fazia parte de B. Então pensa bem, se aqui o meu B está pintado do 2, bolinha aberta para frente, o complementar de B é o contrário, vai ser o 2, bolinha fechada para trás. Beleza, então toda essa região é a região do B complementar. Da região B complementar, eu vou tirar o A.
o que que eu tenho, onde está o A? O A está do menos 3 até o 6. Então a região do menos 3 para frente eu vou tirar do B complementar. Então o que que vai sobrar? Vai sobrar o que tinha daqui do menos 3 para trás. Então a região do B complementar menos A vai ser do menos 3 para trás. Então, ó, essa região que era do B complementar sobra, sai e sobra apenas do menos 3 para trás. Então a gente faz aqui, ó, bolinha aberta para menos infinito, bolinha aberta no menos 3. E por fim, vamos para o C complementar menos A. Vamos achar o complementar de C. Bom, ó, o C ele é do 3 a 8, bolinha aberta. Então o complementar do C, deixa eu fazer de azul claro, igual eu tinha feito com o B, vai ser aqui, ó, do 3, bolinha fechada para a esquerda, envolvendo tudo que tinha, e do 8, bolinha fechada para a direita, envolvendo tudo que tinha. Dela agora, eu vou tirar o conjunto A. O conjunto A é tudo aquilo que tem entre menos 3 e 6. Eu vou tirar tudo isso dela. Então, o que que sobra? Bom, sobra o que tinha já de 8 para frente, porque isso aqui eu não vou perder, não tirei nada, porque o A nem está contido ali. Então, do 8 para frente vai permanecer. E essa região aqui, ó, no meio aqui, ó, eu tirei, que era a região que pertencia a A. Então, vai sobrar o quê? Uma bolinha aberta no menos 3 e tudo que ainda tinha para cá. Essa região do meio aqui, ó, se perdeu porque foi onde eu subtraí dela o A. Então, ó, vamos lá, a gente tem dois intervalos aqui. Eu tenho o bolinha aberta menos infinito, bolinha aberta menos 3, união com 8, bolinha fechada, mais infinito, bolinha aberta. Essa é a resposta da letra F, ok? E se você gostou dessas resoluções, não esquece de se inscrever no canal para os próximos, curtir esse vídeo para me dar aquela força e ir lá no Instagram me seguir para a gente trocar uma ideia e a próxima prova que corrigir ser a sua, ok? Valeu, bons estudos!